Olá, alunos da segunda série, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Nós vamos, na aula de hoje, dar início aos nossos conteúdos do terceiro bimestre e nós vamos repassar um pouco alguns conteúdos que vimos no bimestre passado, como a questão dos movimentos de independência das colônias na América Latina, para assim nós podermos entrar no nosso assunto, que vai ser com destaque para a questão do processo de independência do Brasil. Os fatores que levaram à separação de Brasil e Portugal e as características iniciais do primeiro reinado, do segundo reinado e do período regencial, além de outros assuntos como o imperialismo, a Belle Époque, entre outros, que são os assuntos que nós vamos ver nesse terceiro bimestre. Ok? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, qualquer dúvida estarei à disposição. Vamos juntos para mais uma aula de História. Olá, gente, bom dia a todos. Nós vamos dar início às nossas aulas de História nesse terceiro bimestre, ok? Nós vamos dar continuidade, aos nossos conteúdos relacionados à História ao longo desse bimestre. E nessa aula de hoje, nós vamos voltar a ver alguns conteúdos, nós vamos ver de um modo geral alguns conteúdos relativos ao que nós vamos aprender nesse bimestre, nós vamos ter aí uma pausa em relação ao nosso recesso e na volta nós vamos dar continuidade ainda nesse prosseguimento do terceiro bimestre. Nós vamos ver aqui um pouco os conteúdos que vão estar focados em história. Vocês observam aqui logo na capa do livro de vocês o nosso Teatro Amazonas. Aí você pergunta, professor, por que o Teatro Amazonas está na nossa capa do livro de história? Porque o Teatro Amazonas ele vai ser um marco importante de uma época bastante significativa, não apenas na história mundial, mas também na história brasileira. O Teatro Amazonas ele vai ser o símbolo de uma fase de prosperidade que a nossa região acabou vivenciando, que, por coincidência, acabou vivendo também, o mundo estava vivendo uma fase de reconstrução cultural, de assimilação de culturas, de crescimento e de grande desenvolvimento cultural e arquitetônico, que vai ser a fase chamada de Belle Époque. Manaus vai acabar vivenciando essa fase juntamente com o seu período áureo da borracha. Aí vocês observam o Teatro Amazonas, ele é de 1896, o Teatro Amazonas é um patrimônio cultural do Brasil, e ele vai ser um marco desse período. E nós vamos ver ao longo do tempo o que veio a se tornar, o que veio a ser a Belle Époque e como que essa Belle Époque ela gerou influências no Brasil, em especial na cidade de Manaus. Ok? Mas além da Belle Époque, nós vamos ver outros conteúdos ao longo desse bimestre, certo? Nós vamos ver conteúdos mais voltados para o período, para a história brasileira, vamos dizer assim. Nós vimos lá no bimestre passado algumas, vamos dizer assim, algumas características do iluminismo, de como que o iluminismo ele teve consequências na América Latina. Nós chegamos a ver, e isso foi tema do trabalho de vocês, que ao longo do tempo várias áreas colonizadas pelos europeus aqui na América Latina, elas foram aos poucos conseguindo a sua independência. Nós vamos ter aí o primeiro grande caso de independência de uma colônia na América como um todo, vai ser ali a questão das 13 colônias que hoje formam os Estados Unidos. Foi o ponto inicial do território estadunidense. Foi a primeira ali grande mudança do cenário territorial no continente americano. Nós vamos ter aí então a independência dos Estados Unidos do Reino Unido, naquela época, da Grã-Bretanha. Logo depois começam uma série de revoluções e de insurreições nas várias colônias espanholas que existiam aqui no continente. Nós vamos ter também uma grande exceção, vamos dizer assim, no processo de independência na América Latina, que foi o Haiti. O Haiti era uma colônia francesa, porém o processo de independência dele
se deu basicamente por negros, né, pelos escravizados, né, pelos os que já tinham, né, um certo conhecimento, letrados, como o Toussaint Louverture, né, eles vão ser um dos grandes nomes para o processo de independência do Haiti, né? E diferentemente de outras, essa independência ela foi significativa, porque foi uma revolução de escravizados, né? Não houve participação da elite local, dos brancos, né? Todos eles estavam apoiando a metrópole francesa, né? E com essa obtenção dessa independência, esse processo causou certo temor, causou certo medo no restante do continente, porque eles tinham medo de que algo semelhante viesse a acontecer em outros países que também possuíam mão de obra escravizada, né? Nós vamos ter então aí as independências aqui na América Espanhola, né? Independência da Argentina, da Colômbia, do México, do Paraguai, enfim, entre outros. E nós vamos ter o caso do Brasil. Só que, diferentemente dos outros países, das outras áreas coloniais, né, que houveram esses conflitos pela independência, o Brasil necessariamente não teve um conflito pela independência, né? O Brasil ele teve uma série de fatores que fizeram ele romper laços com a metrópole portuguesa, né? Nós chegamos a ver, vocês chegaram a ver também no trabalho que vocês fizeram, quais foram os fatores que aceleraram o processo de separação entre o Brasil e Portugal. Dentre eles, nós vamos citar a Era Napoleônica, né? Napoleão já havia controlado boa parte do continente europeu e, numa tentativa de enfraquecer a economia britânica, ele vai decretar um bloqueio continental. Nenhum dos países que estavam no continente europeu era autorizado a fazer negócios comerciais com a Grã-Bretanha. Só que Portugal era um aliado de longa data da Grã-Bretanha, né? Portugal tinha muitos negócios nas colônias britânicas e com a própria metrópole. E ele rompeu esse bloqueio continental, né? Isso, obviamente, desagradou e muito, né, o imperador francês, Napoleão, que determinou a invasão do território português. A França, Napoleão tinha colocado na Espanha um irmão dele como rei, né, o rei da Espanha, e isso favoreceu muito o processo de invasão do território português, né? Na época, quem governava Portugal era a Dona Maria I, né? Dom João VI era apenas o príncipe regente, né? E numa tentativa de salvar, né, a si mesmo e a sua família e o trono português, o Dom João VI convence a mãe, né, Dona Maria, a fugir para o Brasil, né? Eles fogem, então, chegam aqui ao Brasil protegidos por uma escolta armada da Inglaterra, né? Eles chegam aqui ao Brasil em 1808, né? Esse fato vai ser o pontapé inicial do processo de independência, de separação do Brasil com Portugal, ok? E assim, vários fatores vão acabar culminando para que esse processo ele aconteça de fato, né? Mas aí nós vamos ver mais adiante como foram esses fatores, né? Outros assuntos que nós vamos ver ao longo do bimestre, né? Nós vamos ver aí o processo de dependência, nós vamos ver como que se deu o primeiro reinado, né? A história do Brasil imperial ela se divide em 3 partes. Nós vamos ter o primeiro reinado, que vai ser o governo de Dom Pedro I, né? Que vai de 1822 até 1831, né? Quando ele renuncia. Nós vamos ter o período regencial, né? Que vai de 1831 a 1840. Esse período, por que acontece? Porque quando Dom Pedro renuncia em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que viria a ser o Pedro II, Pedro II só tem 5 anos, não tem idade para governar, né? Então, uma junta governativa vai se revezando ao longo do tempo para garantir a centralização do poder enquanto Dom Pedro II não assume a maioridade, né? Nesse período vão surgir várias revoltas, várias revoluções que nós vamos observar também como que elas se deram, certo? Nós vamos ter, então, em 1840, um evento chamado Golpe da Maioridade, que para evitar uma instabilidade generalizada, as elites brasileiras elas entram no consenso de que apenas a figura do imperador de um Bragança
né, vai poder causar a paz e a estabilidade no país. Só que nesse período, em 1840, Dom Pedro II só tinha 14 anos e terá seus 15. E aí eles proclamam o golpe da maioridade. Eles dão um acordo no Congresso para que haja um golpe da maioridade, para que haja uma antecipação da maioridade civil do Dom Pedro II. E assim, em 1840, com 14 para 15 anos, Dom Pedro II assume o Império do Brasil. E aí vai dar origem ao capítulo 30, que é o segundo reinado. Né? O segundo reinado é o mais extenso, é a fase mais extensa do Brasil imperial, porque vai de 1840 até 1889. E aí nós vamos ver como que foi a política nessa época, a economia, a sociedade, como que ela se organizava, e quais foram os fatores que foram determinantes para a crise na monarquia brasileira. Desde 1870 em diante, a monarquia ela vai entrar em crise, porque ela vai entrar em atritos com vários setores da sociedade brasileira, vai entrar em atritos com a igreja, vai entrar em atritos com o exército, vai entrar em atritos, por exemplo, com os grandes produtores de café naquela época, por causa da questão abolicionista, as questões escravagistas, entre outras coisas. E tudo isso vai determinar para a crise final, que vai se dar lá em 1889, que vocês já sabem, que é quando acaba o Império Brasileiro e entra no seu lugar a República. Mas isso é um assunto para o outro bimestre, ok? Nós vamos ver no capítulo 31 as ideologias do século XIX. Muitas dessas ideologias vão ser decisivas e determinantes para a história da humanidade nos séculos seguintes. Em especial essas duas primeiras. Né? Nós vamos ver aí um pouco sobre o liberalismo, né? O que se trata o liberalismo econômico, o liberalismo político. Né? Vamos ver nomes como, por exemplo, Adam Smith e Davi Ricardo, né? E nós vamos ver o socialismo, né? O que se trata o socialismo, o que na teoria o socialismo quis apresentar para a humanidade, né? Ali com nomes como Karl Marx e Friedrich Engels, entre outros. Nós vamos ver também doutrinas como o anarquismo, qual era a proposta do anarquismo, né? O que eles queriam de fato lidar com essa questão anarquista. O nacionalismo, nós vamos ver que o nacionalismo ele vai ter muita relação com eventos que vão iniciar no século XX, né? Principalmente quando a gente fala das duas guerras, né? As duas guerras mundiais. E nós vamos ver a doutrina social da igreja, qual foi a finalidade da igreja ao proclamar esse tipo de doutrina, né? Que mescla um pouco da fé cristã com doutrinas parecidas com o socialismo, ok? Depois nós vamos ver ali o imperialismo, né? A forma do que se deu o imperialismo, né? O que é o imperialismo e qual foi a atuação imperialista, principalmente das colônias europeias na África e na Ásia. E como que os Estados Unidos acabou se tornando também uma potência imperialista. Isso lá pelo século XIX, final do século XIX, os Estados Unidos começam a atuar de forma imperialista no continente americano. Vão surgir doutrinas, por exemplo, como a doutrina Monroe, né, que fala que a América é para os americanos. Enfim, nós vamos ver isso com mais detalhes. E aí, para finalizar, nós vamos ver um pouco sobre a Belle Époque. Né, a Belle Époque, que surge ali na França, as transformações de fim de século, né, virada do século XIX para o século XX, as modernizações que acontecem arquitetônicas e paisagísticas na França, e como isso vai acabar influenciando o Brasil, com destaque especial para a região norte, ali as cidades de Belém e principalmente a cidade de Manaus. Né? Nós vamos estar vivendo nesse período a época do ciclo da borracha. Muito dinheiro vai estar entrando no Amazonas e esse dinheiro vai ser utilizado para modificações urbanísticas muito significativas aqui na cidade de Manaus. Né? Recursos vão estar aqui na cidade de Manaus modificando a cidade. Um exemplo clássico disso é ali o centro histórico, que nós observamos sempre, né? O Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça, o Palácio Rio Negro lá na 7 de setembro, entre outras regiões, o Largo de São Sebastião, a Igreja de São Sebastião, entre outras localidades. Ok? E aí nós vamos finalizar com a paz armada. Chega a ser um pouco contraditório, sim, mas a paz armada era: vou ficar em paz aqui, mas por via das dúvidas eu vou armar o meu exército. Começa a corrida armamentista ali, que vai culminar na Primeira Guerra Mundial. Por quê?
as grandes potências vão estar desconfiadas umas das outras, né? Ingleses e franceses vão estar desconfiados dos alemães, os italianos vão estar desconfiados dos austríacos, os austríacos dos russos e assim sucessivamente, né? Nós vamos ver esses fatores porque eles vão ser decisivos para o início do século XX, que logo depois estoura a Primeira Guerra Mundial ou a Grande Guerra, ok? Dito isso, então, nós vamos voltar aqui para o nosso capítulo 29, nós vamos voltar e observar o que aconteceu para o Brasil entrar de fato como um país independente e se tornar uma monarquia, né? O Brasil foi na contramão do continente americano. Boa parte do continente americano virou repúblicas. Os países independentes se tornaram repúblicas e tiveram muitos atritos com as metrópoles e com as elites metropolitanas, né? Os espanhóis, os ingleses, os franceses, né? Portugal foi a grande exceção, né? Com o Brasil, a relação Portugal e Brasil foi uma grande exceção nesse sentido. Primeiro que o Brasil ele acaba se tornando uma monarquia, né? E uma monarquia familiar, porque aqui vocês estão observando a chegada do príncipe regente, né? Dom João, na Igreja do Rosário no Rio de Janeiro, certo? E Dom João, ele já tinha ali, já estava com seu filho ali, o Dom Pedro I, né? Pedro de Alcântara, aqui no Brasil. E vamos dizer que as transformações que Dom João vai fazer no Brasil, por exemplo, modernizar o Rio de Janeiro, vai modernizar a infraestrutura do Rio de Janeiro, vai acabar tornando o Brasil, subindo o Brasil de categoria, porque até então o Brasil era uma mera colônia. Porém, para que, de modo que o Dom João VI, já rei de Portugal, ficasse aqui no Brasil, ele fez com que o Brasil subisse de nível. O Brasil ele se tornaria então um Reino Unido, ele se tornaria parte integrante do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, né? Porém, alguns fatores fizeram contra gosto do rei de Portugal que ele tivesse que retornar para Lisboa, né? O governo napoleônico foi derrotado. Napoleão é derrotado na Batalha de Waterloo, né? Ele é mandado embora para o Atlântico e acaba morrendo, né? Acontece a Conferência de Viena e a Europa até então fica num clima de normalidade. Porém, Portugal ainda tinha ali um viés, um vertente absolutista, né? Já tinha esse peso contra Dom João VI. E tinha um outro peso de que Dom João VI estava querendo ficar de vez no Brasil. Dom João VI não queria voltar para Portugal. E os portugueses estavam se sentindo abandonados, como vocês podem observar aí, né? Outra questão que estava pesando muito eram os gastos com as colônias. Portugal instalou o seu governo inteiro no Brasil e isso gerava, vamos dizer, muitos custos. Não só para outras terras coloniais, mas mesmo no Brasil. Várias áreas como o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste estavam custeando todo o luxo e opulência que a família imperial e a corte real estavam tendo no Rio de Janeiro. E isso, por exemplo, acabou levantando um sentimento de prejuízo por parte de outras regiões, por parte de outros administradores, né? Principalmente no Nordeste. E aí o que vai acontecer então? Acontece a insurreição pernambucana em 1817, lá na região do Nordeste, ali, Pernambuco, Paraíba, e em Portugal acontece a Revolução Liberal do Porto, né? Vamos dizer assim. Essa Revolução Liberal exigia que Dom João VI elaborasse uma Constituição que desse mais poderes e autonomia ao parlamento português, né? Ou então haveriam graves consequências para a família real. Dom João teve que retornar a contragosto em 1820, ele retornou a Portugal para tratar disso, né? Esse retorno vai gerar mais conflitos agora entre brasileiros e portugueses. Por quê? As elites brasileiras, os representantes brasileiros, eles não estavam gostando nem um pouco do tratamento que os portugueses estavam dando a eles no parlamento. Havia o partido português, né? Havia o partido brasileiro, né? Vamos dizer assim. Havia também, vamos dizer assim, até mesmo desentendimento no próprio partido brasileiro. Porque alguns
queriam uma ruptura, vamos dizer assim, imediata, outros queriam uma ruptura gradual, porque ainda tinham muitos negócios e muitos benefícios com os portugueses e os colonizadores, né? Mas aí nós vamos observando aqui, né? Nós vamos observando aqui a situação toda, como que vai se dar o processo para a aceleração da independência brasileira. Mesmo com essa ruptura, né, entre os dois partidos, nós vamos ver como que estava a situação aqui, né? Os governantes, os colonos, vamos dizer assim, os deputados brasileiros, eles estavam sofrendo inúmeras represálias de Portugal. Por quê? Boa parte dos congressistas portugueses queria que o Brasil não continuasse mais no status de Reino Unido. Queriam voltar ao Brasil, rebaixar o Brasil para status colonial novamente, né? A ideia deles era recolonizar de novo, porque o Brasil não tinha que ter esse status de igualdade com a metrópole para muitos portugueses. E o que acontecia? Quando Dom João retorna a Portugal, ele deixa Dom Pedro no Brasil como príncipe regente, né? Todas as decisões envolvendo o Brasil eram tomadas por Dom Pedro, né? Só que, obviamente, tinha outros nomes atrás disso. Tinha José Bonifácio, que é considerado o nosso patrono da independência, e tinha a sua esposa, a esposa de Dom Pedro I, que foi a princesa e depois a imperatriz Leopoldina, né? Que foi de grande importância nesse processo de separação entre o Brasil e Portugal, né? Em janeiro de 1821, se eu não me engano, o Dom Pedro I recebeu uma carta das cortes portuguesas pedindo que ele retornasse com urgência para Portugal, né? Que se submetesse às cortes e retornasse com urgência para a terra de Portugal, né? Uma ideia, uma tentativa clara de recolonização brasileira, né? E aí acontece que no dia 9 de janeiro, se eu não me engano, de 1821, Dom Pedro contraria as ordens das cortes portuguesas, né? E ele vai dizer o seguinte: olha, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E esse dia até hoje é comemorado como o dia do fico, que foi um ponto muito importante nesse processo de separação entre brasileiros e portugueses. Porém, as pressões continuavam a aumentar cada vez mais, até que chegou então o ano de 1822. Né? Dom Pedro estava fazendo uma visita à cidade de São Paulo, quando chegam urgentemente cartas das cortes portuguesas pedindo que Dom Pedro retornasse. Estava chegando uma junta armada até o Brasil, e nessa junta Dom Pedro deveria se juntar e voltar para as cortes de Lisboa, né, sob o pedido das cortes, né? E aí, nesse meio termo, o ministro do Dom Pedro, José Bonifácio, junto com a dona Leopoldina, acabam pressionando Dom Pedro a tomar uma medida enérgica contra isso, porque a intenção era cada vez mais recolonizar o Brasil, né? E uma vez que Dom Pedro estava ali próximo do Riacho Ipiranga, lembram lá do hino nacional? Pois é, ele estava próximo do Riacho Ipiranga quando ele recebe a carta das cortes portuguesas e as cartas de José Bonifácio e de Dona Leopoldina. Diante de tudo isso que ele lê, ele faz então o movimento que nós conhecemos, né? Ele vai e declara ali às margens do Riacho do Ipiranga a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, né? Porém, vamos dizer que não foi tão romântico assim como vocês podem ver nas imagens lá da pintura do Pedro Américo, da Independência. Não foi tão romântico assim. O Brasil também não se unificou da noite para o dia, né? O Brasil, haviam regiões que estavam querendo permanecer leais a Portugal. Por exemplo, a Bahia, o próprio nosso vizinho aqui, o Pará, estavam querendo permanecer fiéis ao governo português. E houveram, sim, alguns conflitos de unificação pela independência, né? O processo todo, vamos dizer assim, do Brasil, para ele ser considerado e ser reconhecido como independente, só terminou no ano seguinte, em 1823, quando ele teve que pagar uma indenização para Portugal. Admirem só isso, né? O Brasil teve que pagar uma indenização a Portugal, para que assim Portugal reconhecesse
a soberania brasileira e a soberania do imperador Pedro I, né? Outros países aceitaram de bom grado a independência do Brasil, como, por exemplo, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi um dos primeiros países a reconhecer. A Inglaterra acabou, vamos dizer assim, também reconhecendo a independência. Porém, o Brasil teve que assinar alguns acordos que foram mais benéficos aos ingleses do que mesmo aos próprios brasileiros, né? E assim, em 1822, 1823, o Brasil então inicia uma nova fase na sua política, na sua história, que é a fase saindo da colonização, do período colonial, e entrando no período imperial. E aí nós vamos dar início ao período do governo de Dom Pedro I, né? Dom Pedro I, imperador do Brasil. O primeiro reinado ele vai começar de 1822 até 1831. E muitas das coisas que vão acontecendo nesse primeiro reinado vão ser bastante decisivas, porque era um período de consolidação do poder de Dom Pedro I. Só que assim, do meio para o fim, Dom Pedro I ele teve alguns problemas de administração e problemas muito sérios em relação ainda com a presença portuguesa no território brasileiro, que nós vamos observar isso um pouco mais adiante. Mas, dentre alguns dos feitos, vamos dizer assim, do Dom Pedro I, nós vamos ver, primeiramente, a questão econômica, né? A questão econômica, como que ele controlou as questões relacionadas, vamos dizer, à crise do açúcar e à crise do ouro. Vai começar a surgir ali, então, vamos dizer, os primeiros resquícios de crescimento da produção de café na região, né? Porém, vamos dizer que essa falta de gestão que vai se consolidar vai ser o estopim para várias insurreições contra o governo imperial. E aí vem mais um grande problema do Dom Pedro I, que ele não tinha muito trato, vamos dizer assim, para conversar com os vários grupos, né? Não teria muito, vamos dizer assim, jogo de cintura para conversar com esses grupos. Vão começar a surgir insurreições no Nordeste, vão começar a surgir insurreições no sul do Brasil, vão haver problemas externos, o Brasil vai entrar em conflitos com a Argentina, vai entrar em conflitos com o Uruguai, por causa na época ainda, o Uruguai era uma província brasileira, era a província cisplatina. O Brasil entra em guerra com a Argentina por conta do Uruguai, na Guerra Cisplatina. No fim das contas, o Uruguai não pertenceria a ninguém, nem à Argentina, nem ao Brasil. Ele acabaria se tornando independente. E mais adiante, nós vamos ver que a crise da sucessão em Portugal também vai acabar gerando uma dor de cabeça para o Brasil, né? Mas isso nós vamos ver mais adiante, assim como também o surgimento da Constituição, a primeira Constituição da história do Brasil, que é a Constituição Imperial de 1824. Mas isso é conteúdo que nós vamos ver na próxima aula, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida em relação às atividades, em relação a alguma coisa do vídeo, vocês podem me chamar que eu vou estar à disposição para ajudá-los, ok? Um forte abraço a todos vocês, se cuidem e até a nossa próxima aula.